Olá, Gabriel. Agora eu estou de volta para falar um pouquinho de sustentabilidade, de meio ambiente aqui no Giro Ambiental. Olha só, o relatório Planeta Vivo 2020 da WWF, a ONG Fundo Mundial para a Natureza, divulgado nesta quinta-feira, aponta que entre 1970 e 2016, o planeta perdeu 68% dos seus animais selvagens, devido principalmente à conversão de terras para a agricultura e o comércio desses animais que permitiram aí essa devastação na fauna, principalmente a queda das populações de mamíferos, pássaros, anfíbios, répteis e peixes. E a situação é ainda mais grave na América Latina e no Caribe, onde a devastação chega a 94%. E nos Estados Unidos, 3 pessoas morreram em um dos incêndios florestais que atingem o norte da Califórnia nesta quarta-feira. Além disso, por causa do fogo, milhares de moradores da região tiveram que deixar as suas casas. Perto da cidade de Paradise, uma das mais ameaçadas pelo incêndio, centenas de pessoas tentavam deixar o local. Inclusive, o corpo de uma das vítimas foi encontrado dentro de um veículo pela patrulha rodoviária. Na mesma cidade, há 2 anos, 85 pessoas morreram por causa de um incêndio florestal. O fogo se alastra rapidamente devido aos ventos fortes comuns nessa época naquela região e, além disso, outras partes do oeste dos Estados Unidos também estão sendo atingidas. Considerando aí todos os incêndios que atingiram a Califórnia desde meados de agosto, 8 pessoas morreram e 3.600 casas foram destruídas aí por causa das chamas. Agora, aqui no estado de São Paulo, uma nova resolução da CIMA, que é a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente Estadual, que foi publicada no Diário Oficial da última quarta-feira, ela dispensa o licenciamento da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, das atividades de compostagem e vermicompostagem de até 500 quilos por dia de resíduos orgânicos. A normativa visa ampliar a operação de baixo impacto ambiental no território paulista e estimular a valorização dos resíduos orgânicos, incentivar os pequenos empresários e fomentar novos empreendimentos. E é sobre isso agora que a gente vai conversar com a Luísa Corradini, que é engenheira ambiental, coordenadora e idealizadora do projeto Guaraipu, que funciona aqui em Campinas. Luísa, seja bem-vinda. Fala um pouquinho para mim, esta é uma boa notícia? Com certeza, Mirna. Boa tarde a todos. Nós estamos muito felizes com essa resolução, porque ela acaba facilitando para a gente uma parte do processo de licenciamento. Na verdade, agora a gente não necessariamente precisa fazer licenciamento, porém não elimina as nossas obrigatoriedades e responsabilidades ambientais, mas ajuda bastante com relação a questões financeiras para a gente conseguir desenvolver o nosso projeto, né? Lembrando aí que também não elimina também questões das áreas municipais nem federais que a gente continua precisando atender, mas facilita bastante a questão de custeio para a formalização da empresa. Antes, com a resolução 102 de 2012, era 100 quilos por dia de resíduos, agora 500. O que isso a gente pode falar do ponto de vista de empreendimento e do ponto de vista ambiental também? Até então a CETESB trabalhava com um volume muito alto, né? Ela não determinava quem deveria e quem não deveria fazer licenciamento. Então, nós somos uma iniciativa pequena, nós trabalhamos com um pequeno gerador, né? A gente presta serviço de coleta de resíduos orgânicos de pessoas físicas e jurídicas de pequeno porte. Então, quando você ia até a CETESB querendo formalizar a empresa, a gente tinha uma certa dificuldade, porque são tantos requisitos para quem trabalha com 100 toneladas por dia, que quem é pequeno acaba sofrendo para atender todas essas questões.
Com essa redução, eles conseguem, então, colocar uma faixa, né, determinar uma faixa de quem precisa e de quem não precisa seguir as obrigatoriedades do licenciamento da CETESB, que é estadual. Vou aproveitar que você já está aqui, Guaraipu já participou do Giro Ambiental, e agora eu queria que você falasse em que pé está o projeto e como vocês têm lidado, se de alguma forma a pandemia influenciou ou não nessa questão da compostagem, dos resíduos orgânicos. Foi bem legal você ter comentado aí sobre esse período de pandemia, Mirna. Nós, conforme eu falei, nós atendemos pessoas físicas e jurídicas que queiram dar o correto tratamento dos seus resíduos orgânicos. E durante o período inicial dessa pandemia, nós tivemos bastante perda, principalmente de pessoas jurídicas. Alguns estabelecimentos parceiros acabaram fechando as suas portas durante esse período, alguns outros não puderam continuar com o serviço por questões financeiras, né, precisando mitigar aí durante o processo de pandemia. Porém, agora que a gente está vendo aí que nós estamos entrando numa fase amarela, as pessoas estão gradativamente retornando às suas atividades, as pessoas físicas que acabaram ficando em suas casas começaram a perceber o volume de resíduo que é gerado. O fato da gente não enxergar com os nossos olhos para onde está indo todo esse volume não significa que isso não seja um problema grave hoje para todos nós. É muito lixo, eu vou chamar de lixo aqui, né? Uma palavra que a gente não poderia usar porque são resíduos, mas é muito lixo que poderia estar retornando para um processo, retornando para uma cadeia produtiva, eu chamo do ciclo dos nutrientes. Então, agora que o pessoal está retornando às suas atividades, a gente tem recebido bastante pessoa física que está interessado em destinar os seus resíduos orgânicos para o correto tratamento. E, além disso, também nós vendemos, né, as vermes composteiras, que a gente gosta de chamar de minhocário, são onde as minhocas que fazem o tratamento, a decomposição das matérias orgânicas. Então, para quem não quer fazer a coleta, tem como fazer em casa. E a gente disponibiliza essas possibilidades para todo mundo. Agora, quando a pessoa pensa, olha, eu vou fazer a compostagem em casa, mas eu não tenho tempo de cuidar da horta, vocês dão a destinação depois nesse composto que é formado ou ela tem que necessariamente usar na casa dela? Não, o legal de fazer a compostagem em casa é que o resultado final é um adubo, humus de minhoca. Esse humus, se você não aplicar na sua horta, nos seus vasos, você tem como fazer uma doação para algum amigo, você pode colocar no pé da árvore, você pode espalhar por um gramado, isso não tem problema algum, isso é adubo. Tá? Agora, para quem não tem tempo, para quem não pode dar manutenção, porque querendo ou não, você tem ali minhocas, né? Você tem que dar um tratamento para elas, um cuidado, tem toda uma manutenção das suas caixas de compostagem. Então, para quem não quer ter esse tipo de manutenção, não tem tempo para isso, a gente oferece a coleta realmente, porque a gente traz todas essas atividades aqui para o projeto. E quem está assistindo e de repente pensa, olha, eu posso fazer essa compostagem na minha casa ou no meu trabalho, como que chega até vocês? Bom, vocês podem chegar através do nosso Instagram, @projetoguaraipu_compostagem, ou pela nossa página do Facebook. Nós temos também o contato por telefone, né, que é o nosso WhatsApp, 19 99801 2782. A gente consegue passar todas as informações. Agora, quando a gente fala nessa responsabilidade do Projeto Guaraipu e de tantos outros que a gente vê que cada vez começa a ter interesse um pouco mais por esse resíduo orgânico, quais são as questões burocráticas, por exemplo, que a gente sabe que também, além dessa resolução estadual, existe aí também uma resolução nacional do CONAMA, e que também estabelece esses critérios. Eu queria que você falasse um pouquinho de vocês que empreendem nesse setor, quais são os critérios que também devem ser observados quando se fala em resíduo orgânico. A gente tem a esfera federal, estadual e municipal. Nenhuma delas elimina a sua responsabilidade com o resultado gerado.
Então, você precisa ter alguns cuidados. Ou a vermicompostagem, ela é um ambiente fechado, vamos dizer assim. É muito difícil você ter algum tipo de impacto ambiental dentro desse processo. Quando a gente trata da compostagem termofílica, que aí quem faz a decomposição das matérias orgânicas são micro-organismos, né, o que acaba gerando ali uma alta temperatura para a degradação da matéria orgânica. Essa é aquela que fica a céu aberto ou não? Isso, ela também fica em céu aberto, pode estar em ambiente fechado ou não, né? Você pode ter uma área de cobertura, o ideal é que tenha uma área de cobertura, o ideal também é que tenha uma área isolada do chão para captação dos biofertilizantes, né? Da umidade que é gerada dentro desse processo, e você tem que, obviamente, atender aí a necessidade do processo. Você tem uma proporção do que é matéria orgânica e necessariamente você precisa ter uma proporção de matéria úmida e seca para o processo acontecer. Você tem que ter um equilíbrio de umidade, temperatura, volume, tudo isso está descrito, inclusive nessa nova resolução. Quando a gente fala nesse resíduo orgânico e em projetos como o Guaraipu, é o resíduo orgânico domiciliar, não entra aí o resíduo orgânico industrial, que é uma outra normativa, é isso? Exatamente, são restos de comida que vêm da nossa cozinha, algumas podas de árvore, é essa questão que a gente atende. Inclusive, quando a gente trata de pessoas jurídicas, estabelecimentos, são estabelecimentos que a gente retira o material da cozinha desses locais. Então, a gente tem casa de bolo, tem bares, restaurantes, nós temos salões de cabeleireiro. Então, realmente é resto de comida. A gente não trabalha, por exemplo, com lodo de estação de tratamento de esgoto, nem nada disso. Agora, com a retomada, como você mesmo mencionou, a gente está na fase amarela, os restaurantes voltam a abrir, os salões de beleza também já voltaram. Isso, de certa forma, dá, então, um novo fôlego ao projeto. Com certeza dá um novo fôlego, uma nova esperança. Esse período foi muito importante para as pessoas refletirem e enxergarem mais as questões ambientais, a nossa responsabilidade sobre aquilo que a gente produz, e isso fez com que as pessoas despertassem para uma nova possibilidade. Hoje, 51% do que a gente gera dentro da nossa casa é resíduo orgânico passível de compostagem. Os outros 49% que sobra, 32% é reciclável. Então, o que deveria estar sendo destinado ao aterro sanitário é uma parcela muito pequena que a gente poderia estar nos dedicando a esse trabalho, a essa segregação. Você falou dos contatos, e isso vale para Campinas, vocês atendem região também? Como que está essa área de abrangência? Hoje a gente está atuando aqui na região de Campinas e alguns bairros de Paulínia, aqui na região de Betel. Tá certo, então. Então a gente espera aí com essa resolução estadual que o projeto Guaraipu e tantos outros aí que trabalham com essa questão da responsabilidade, inclusive na destinação do lixo, na destinação do seu resíduo aí em casa, tem a sua contribuição para o meio ambiente, não é mesmo? Isso aí. Então, para quem tiver interesse, quiser saber mais sobre o projeto, entre em contato conosco. Nós temos também o resultado final dessa compostagem, é o composto orgânico, ele também é adubo, ele é um adubo diferente do adubo que a gente encontra na vermicompostagem, e ele é muito legal, para quem tem interesse também, a gente faz a venda desse material. Tá certo, então, eu agradeço a sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Mirna. Até mais. Até mais. E assim, nós encerramos o Giro Ambiental de hoje e semana que vem estaremos de volta. Até lá!